Meus amados e queridos irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Estamos de volta com muita alegria, mais uma semana abençoada e estamos de volta para mais um estudo de escola bíblica complementar. Este vídeo que tem um compromisso com a poderosa Palavra de Deus. Também queremos cumprimentar aos ouvintes da rádio Farol FM 90.1 aqui em Maceió, que nos ouvem através do áudio que nós disponibilizamos toda quarta-feira às 22 horas, para que você aí de casa, do seu rádio, possa também ouvir o comentário que nós fazemos. Então, queremos cumprimentar a todos que nos assistem e agradecemos pelos mais de 18 mil inscritos neste canal, que acreditam nesse projeto e que toda semana nos acompanham de qualquer lugar aqui da nossa capital Maceió, do interior do estado, de outros estados do Brasil e de outras partes do mundo. Deus vos abençoe muitíssimo. Aos que ainda não são inscritos no canal, eu recomendo que você se inscreva, deixe aí o seu like, que é muito importante para o canal, faça o seu comentário, tem um local aí para você fazer um comentário e compartilhe esse vídeo. Já encontrei casos do esposo conhecer o vídeo e a esposa não conheceu o vídeo. Então, está havendo aí um truncamento de informações, né? Então, compartilhe esse vídeo com as pessoas, você vai estar transferindo edificação também para outras vidas. Meus queridos e amados irmãos, nós comentamos a lição de adultos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que é publicada trimestralmente. Nesse trimestre, nós vamos estudar esta lição aqui que eu estou apresentando no nosso vídeo. Lição muito abençoada, eu fiquei muito feliz quando vi esse título. Os valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Quem está comentando esta lição, nos brindando nesse trimestre, é o pastor Osiel Gomes, escritor, conferencista e líder da Assembleia de Deus em Tirirical, São Luís, Maranhão. Muito bem. Sermão do Monte, nós vamos extrair certamente muitas lições preciosas para todos nós. Muito bem, queridos, todas as nossas lições, como eu digo sempre aqui no nosso comentário, nós comentamos em 10 tópicos visando complementarizar o seu estudo. Então, pegamos tópicos que às vezes já estão na lição ou alguns que estão ali como subtópico e vamos montando e às vezes inserimos um tópico novo que a lição não tem, e tudo isso vai ajudando, é uma discussão da temática da lição. Muito bem, queridos, a lição que nós vamos estudar hoje é a lição número 1, para 3 de abril de 2022. Glória a Deus por uma nova lição. O título nos diz: o Sermão do Monte, o caráter do Reino de Deus. Nosso textuário vai dizer: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguindo e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Mateus capítulo 5 e o versículo 11. A verdade prática nos diz: o Sermão do Monte revela a ética do reino de Deus, que forma o caráter do cristão. Para quem deseja ser chamado discípulo de Jesus, não há alternativa senão praticá-lo, ou seja, praticar o Sermão do Monte. A nossa lição tem como primeiro tópico, a estrutura do Sermão do Monte. Depois nós temos o segundo tópico, que vai tratar sobre as bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. E o terceiro tópico, somos bem-aventurados. E aqui, claro, constando de alguns subtópicos. Então, nós temos uma introdução, esses 3 tópicos que eu mencionei e, por fim, uma conclusão. Recomendo que você leia a lição, e vá dissecando aí devagarinho na sua classe, no seu estudo, e que esses tópicos que eu vou fornecer sejam uma complementaridade. Eu achei por bem, tendo em vista o título da lição, o Sermão do Monte, o caráter do Reino de Deus, eu vou trabalhar na grande maioria dos meus tópicos as bem-aventuranças, E, por fim, vamos estar falando aí também sobre algumas características desse reino.
Ok, meus irmãos, então eu quero fazer algumas considerações antes de fornecer os tópicos. Primeiro, que nós sabemos que existe um rei, existe um reino e existe a constituição do reino. O rei, é o rei Senhor Jesus, o reino é todo esse domínio do nosso Senhor, E a constituição do reino são os regulamentos para o cidadão do reino. Como em um país nós temos uma constituição que nos orienta, que nos baliza, que baliza as leis, o Sermão do Monte faz esse papel. Muito bem. Esse sermão, ele apresenta a dimensão prática para o cidadão do reino. Como devo proceder? O que devo praticar? O que não devo praticar? Vai estar, então, aqui nesta Constituição, nessa Carta Magna, que é o Sermão do Monte. Também, nesse sermão, nós vamos ver o caráter, a identidade e a personalidade do cidadão do reino. Esse sermão revela o lado ético do reino. E também ele apresenta, esse sermão, uma síntese dos evangelhos, o que Jesus viveu e ensinou, ou seja, a Bíblia de Jesus. Então eu digo sempre que os evangelhos, para mim, são a centralidade, ali do Novo Testamento. E o Sermão do Monte é a centralidade dos evangelhos. Os evangelhos, a centralidade do Novo Testamento. E o Sermão do Monte, ele é, então, a centralidade, dos evangelhos. Todos os evangelhos vão ter que trabalhar balizados no Sermão da Montanha. Nada que Jesus vai fazer nos evangelhos, nenhuma das suas operações, nenhum dos seus ensinos pode colidir, bater de frente com o Sermão do Monte, porque o Sermão do Monte é a constituição do reino. Então isso é muito interessante. Também esse Sermão do Monte é o caminho real e controverso da felicidade. Eu coloco controverso porque aquilo que Jesus chamou de felicidade, de bem-aventurança, é justamente o contrário daquilo que o mundo considera como real felicidade. Muito bem. Então, queridos, eu vou então agora disponibilizar para vocês os 10 tópicos que eu montei baseados nesse título, o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. Então, o primeiro tópico que eu coloquei aqui foi um reino que agrega os humildes. E aí eu quero trabalhar de novo essa questão da centralidade. A primeira bem-aventurança, meus amados, que nós temos aqui é: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Há versões que trabalham os humildes de espírito ou os humildes em espírito. Aqui na nossa revista e corrigida fala os pobres de espírito. Então eu digo, os evangelhos, centralidade do Novo Testamento, o Sermão do Monte, a centralidade dos evangelhos, e essa primeira bem-aventurança, a centralidade do Sermão da Montanha. Então, meus queridos, nada pode funcionar dentro desse sermão se essa primeira bem-aventurança não funcionar. Aqui diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Na realidade, está falando de humildade. E eu costumo dizer que a humildade é a mãe de todas as virtudes, assim como o orgulho é o pai de todos os pecados. Então, meus queridos, nada vai funcionar sem a pobreza de espírito, sem a humildade de espírito. Não há os que choram, não há os mansos, não há os que têm fome e sede de justiça, não há os misericordiosos e não há nada. Então, é um reino que agrega os humildes. Ora, a Bíblia vai mostrar que a humildade, ela precede a honra. Primeiro vem a humildade, depois vem a honra. E também, meus queridos, nós sabemos que a humildade é uma chave que abre todas as portas, O cristão, ele precisa de humildade.
Se ele não tem humildade, ele não conquista nada. A Bíblia vai mostrar que 2 homens subiam ao templo, né? Um publicano e um fariseu, e a postura do fariseu foi uma postura exaltada, de alguém que dava os dízimos de tudo que recebia, jejuava 2 vezes por semana e tudo mais, e não era como os demais homens pecadores. Uma postura, não é, exaltada, né? Uma postura soberba, mas em contrapartida o publicano dizia: tem misericórdia de mim, ó Deus, que sou um pobre pecador. E este foi justificado e aquele não foi. Então, este reino é um reino que agrega os humildes. Nós vemos que aí fora, muitas vezes, isto não é considerado. Não é? Muitas vezes, quem tem vez é o ganancioso, quem tem vez é o soberbo, quem tem vez é o prepotente, quem tem vez é o exaltado, mas no reino de Deus, quem tem vez é o humilde. A humildade nós vamos ver em toda a Bíblia o ensino sobre esta virtude tão maravilhosa na vida do homem de Deus e da mulher de Deus. Então, em primeiro lugar, um reino que agrega os humildes. Em segundo lugar, um reino que acolhe os que choram. Como é que está escrito lá? Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Ora, queridos, aqui é importante refletir que tipo de choro, né? Tem gente que chora com raiva, tem gente que chora com fome, tem gente que chora de desilusão, tem gente que chora porque está sentindo uma dor, né? A gente precisa caracterizar esse tipo de choro. Esse tipo de choro é o choro daqueles que têm um coração contrito e quebrantado. A Bíblia diz que a esse o Senhor não despreza. Então, meus queridos, todo homem que se aproxima de Deus e que obtém de Deus, né, os seus benefícios, são pessoas que se chegam a Deus com um coração quebrantado, com uma alma humilde, né, e que chora aos pés do Senhor. Então, esses que choram por ter um coração quebrantado, né, contrito, esses, a Bíblia promete que eles serão consolados. Quantos de nós, muitas vezes, dobramos o nosso joelho e, entendendo a grandeza de Deus e também reconhecendo a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, a nossa pequenez, nós nos humilhamos perante o Senhor e logo as lágrimas vêm ao rosto. Então, havia aí um ditado popular que homem não chora, né? Mas um homem que se encontrou com Jesus, um homem que é movido pelo Espírito Santo, um homem que é consciente daquilo que ele era e do que ele recebeu de Deus, olha, irmãos, não tem como ele não derramar lágrimas. E pobre do cristão, pobre do obreiro, pobre do pastor, não é que não chora na presença de Deus. Eu tenho dito muito aqui na capital Maceió, eu digo, olha, irmãos, quando você for ao culto, você leva o kit do crente. Aí eles ficam assim esperando o que é esse kit do crente. Eu digo, ó, leve a Bíblia, leve a harpa, leve o lenço, leve caneta para anotar o que você vai aprender e leve sua oferta. Então, nesse kit eu incluo o lenço, porque um crente em comunhão perfeita com Deus, um crente que se encontrou com Jesus, um crente consciente do seu estado de miséria e do que Deus fez com ele, não tem como não verter lágrimas aos pés do Senhor. Obviamente, não esqueçam que a humildade vem lá na frente, não é? Então, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Esse reino acolhe os que choram. No meu primeiro tópico eu falei um reino que agrega os humildes. O mundo aí fora não valoriza os humildes. Eles até dizem que isto é uma postura de fraqueza, né? E também o que se valoriza no nosso mundo não são os que choram, mas os que sorriem. Nós classificamos como feliz aquele que vive rindo. Jesus disse, não, feliz são os que choram. Então, é o contraponto, né? Muito bem. Terceiro lugar, um reino que contempla os mansos.
Como é que vai dizer aqui o texto? Vai dizer, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Foi o Senhor Jesus que disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, valentia, essas valentias para briga, para contenda, né? Que alguém diz que não leva desaforo para casa, bateu, levou, né? Do jeito que você, com a moeda que você me paga, eu vou te pagar com a mesma moeda. Então, isso nunca foi postura de servo de Deus, postura daqueles que nasceram de novo, que tiveram um encontro com Jesus. Então, nós temos pessoas que são valentes, não aquela valentia para pregar o evangelho, para fazer a obra de Deus, tal, mas eles são valentes para briga. E essa não é a postura que se espera de um cidadão do reino. O cidadão do reino é manso, manso e humilde de coração. Muito bem. Então, terceiro lugar, meus queridos, um reino que contempla os mansos. De repente, no nosso mundo, o que vale é o valentão, o que vale é o homem forte, o que vale é o indivíduo que anda armado, o que vale é o indivíduo que luta uma luta marcial e que não leva desaforo para casa. Mas, no reino de Deus, o que vale são os mansos. O que vai acontecer com esses mansos? Eles herdarão a terra. Quarto lugar, então, nós vamos ver aqui um reino que atenta para os que clamam por justiça. A palavra vai dizer assim, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. A postura de um verdadeiro cristão, meus irmãos, no mundo em que nós estamos vivendo, é a postura de inconformismo. Nós não podemos nos conformar com este mundo, né? Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, né, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo. Esse conformar é não tome a forma do mundo. Né? Um exemplo, se você é redondo e o mundo é quadrado, você não pode entrar nesse quadrado. Né? Se você é quadrado e o mundo é redondo, você não pode entrar nesse redondo aí, porque você não pode se conformar, tomar a forma do mundo. Por isso que João, escrevendo lá na sua primeira carta, capítulo 2, se eu não estou enganado, versículo 15, ele diz assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Então, o verdadeiro cristão, crente feliz, o bem-aventurado, é aquele que tem fome e sede de justiça. Quantos ditos cristãos já estão se adequando ao mundo, né? Muitas vezes tentando transformar a igreja naquilo que o mundo faz lá fora. E aí eles dizem, vamos transformar aqui dentro, vamos nos igualar a eles para nós ganharmos a eles. Mas não é assim que a Bíblia nos ensina. Esta doutrina é doutrina do diabo. O cristão não tem que ficar parecido com o mundo para ganhar o mundo, se conformar ao mundo para ganhar o mundo. Negativo, não funciona assim. Não é? O verdadeiro cristão, ele tem fome e sede de justiça. Ele está vendo esse mundo onde a pornografia infantil está imperando, onde a pedofilia está imperando, onde as misérias, as drogas, não é? A injustiça política e muitas outras coisas. Nós não podemos nos conformar. As pessoas fazem até piada e as pessoas riem dessas situações. Mas, meus queridos, isso que nós estamos vendo em nosso mundo, uma inversão de valores, o desrespeito, né? A imoralidade e muitas outras coisas, isso deve provocar revolta no coração do verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão não se conforma com isso. Ele tem fome e sede de justiça. Ele está dizendo todo dia, ora vem, Senhor Jesus, para que o Senhor possa implantar o seu reino
e que essa terra tenha justiça. Muito bem, mas Jesus disse assim: bem-aventurados, felizes são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Salmo 23 vai dizer assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, e olha aquele que tem o Senhor como seu pastor. Diz assim: ele me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. A caminhada do verdadeiro cristão já é na vereda da justiça. Por isso, você não precisa se preocupar em estar justificando, em estar tentando provar as coisas que não precisam ser provadas, porque você já está na vereda da justiça. Como o tempo é senhor da razão, lá na frente todos vão perceber que você estava correto, você estava certo. Então fique tranquilo, não tente provar as coisas, porque os amigos não precisam que você prove nada, e os inimigos você vai morrer tentando provar, e eles não vão querer acreditar em nada. Então, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Vai haver um tempo, vai haver um dia em que a justiça vai imperar. Isso que nós estamos vendo em nossa nação, vendo no mundo, as injustiças, as guerras, inocentes morrendo, as falcatruas políticas, não é? A justiça que muitas vezes se corrompe, e aquele que merece a justiça não recebe justiça, o marginal, o bandido, é que muitas vezes recebe o benefício, e o pai de família, se não tiver cuidado, vai preso. Então, meus queridos, o que é isso? Injustiça, porque nós estamos em um mundo que Jesus disse: jaz no maligno. O mundo está no maligno, morto no maligno. Muito bem. Vamos então para o nosso quinto tópico. Um reino que premia os misericordiosos. Olha, Jesus disse: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Ser misericordioso não é ser fraco, não é? Mas ser misericordioso é ser um imitador do Senhor Jesus. Jesus é misericordioso, Deus é misericordioso. Lamentações 3:22 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim e elas se renovam a cada manhã. Então, Deus tem nos tratado não somente com a sua graça, mas também com a sua misericórdia. Eu preguei na festividade domingo passado, na congregação que estou dirigindo, sobre o amor como a credencial que autentica o verdadeiro cristianismo, e nós falamos então sobre o amor. Falamos que o amor não é um crédito, o amor é uma dívida. Nós temos que amar porque Ele nos amou. E quando nós somos misericordiosos, irmãos, nós estamos imitando aquilo que Jesus fez por nós. Jesus não só foi gracioso, nos dando aquilo que nós não merecíamos. Ele também foi misericordioso, na medida em que não nos deu aquilo que realmente merecíamos, que era a condenação eterna. Então, esse sermão da montanha, nesse sermão, Jesus vai dizer que é feliz os misericordiosos, né? Porque eles alcançarão misericórdia. Esses é que são os felizes e os bem-aventurados. Ok. Sexto lugar, um reino que dá acesso aos puros de coração. Olha que coisa linda. O que é isso, irmão? Ser puro de coração. Ser puro de coração é ser isento de malícia. São aqueles que acreditam, né? Nós precisamos acreditar nas pessoas. Nós não podemos viver em um mundo onde nós desconfiamos de todo mundo, onde nós andamos olhando para trás, achando que alguém está nos perseguindo para matar. A gente precisa acreditar. Então, muitas vezes você trabalha numa igreja, você lidera uma igreja, você lidera um ministério na igreja, ou você é um simples irmão na igreja, né?
Todas as pessoas são falhas, mas nós precisamos acreditar em alguém, depositar a confiança, investir, ajudar alguém. Isso chama-se pureza de coração. Um coração isento de malícia, isento de maldade, né? Eu muitas vezes oro e digo, Senhor, manda para longe do meu coração a inveja, né? O ódio, manda para longe do meu coração a prepotência, o orgulho, a vaidade, mande para longe do meu coração o individualismo, o egoísmo, não é? A ganância e tantos males que acometem o coração dos homens. E eu não sou melhor do que os outros homens. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, né? E nós também somos sujeitos às mesmas paixões. Então, meus queridos, a gente precisa pedir a Deus que limpe o nosso coração. Há pessoas que têm um coração contaminado, né? Tudo para ele é maldade, em tudo ele vê maldade. Eu acho que não consegue, a gente não consegue viver assim. Nós precisamos purificar esse nosso coração, pedir a Deus, Senhor, purifique o meu coração. Eu preciso ter um coração puro. E isto, a Bíblia nos diz aqui, olha, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Em meio a um mundo tão mau, em meio a um mundo de tantas pessoas más, e nós estamos vendo a maldade imperando todos os dias. Pessoas que você nunca esperava que elas fizessem isso, elas fazem. Nós vimos agora, né, um garoto de 13 anos assassinar o pai, a mãe e seu irmãozinho. Olha quanta maldade, irmãos. Se a gente ficar focado nisso, a gente não vai viver. Então, é importante que Deus nos dê um coração puro, que a gente possa olhar para um irmão na igreja e acreditar que ele é um cristão de verdade, né? Vamos acreditar, apesar de Jesus ter dito, de forma geral, que é inevitável o escândalo. Inevitável quer dizer, ninguém pode evitar. Mas ai daquele por quem vier o escândalo. Às vezes você age para com alguém na melhor das intenções e a pessoa não corresponde. E alguém diz que você foi um besta, foi um otário, né? Foi um tolo em ter ajudado. Você diz, olha, eu fiz com a melhor das intenções. Lá no céu vai chegar o seu benefício. Se a pessoa administrou mal, se a pessoa foi maliciosa, foi maldosa com você, o problema é dele, ele vai responder também em responsabilidade por isso. 7º lugar, um reino que valoriza os pacificadores. Olha que coisa interessante. Como é que nos diz aqui a lição? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Eu anotei aqui, uma coisa é termos paz em nós mesmos. Outra coisa é você viver a paz. Isso é outra coisa. Ter paz é uma coisa, viver a paz é outra coisa. Outra coisa também é ensinar a paz. E outra coisa é promover a paz. Então, meus queridos, eu preciso ter paz em mim mesmo. Eu preciso viver esta paz. Eu preciso ensinar sobre esta paz. E, muito interessante, nós precisamos ser promotores de paz. Então, irmãos, às vezes a questão não é se eu tenho paz. A questão é o ambiente onde eu estou, se esse ambiente tem paz. E os irmãos sabem que, por uma palavra, você pode jogar gasolina no fogo e o incêndio piorar. Ou você pode, com uma palavra de sabedoria, você desviar a ira, desviar o furor. Há um versículo que diz que a palavra branda, ela desvia o furor. Alguém vem para promover uma guerra, gritando e tudo mais, você com uma palavra branda desvia aquele furor. E eu penso, meus queridos, que nós temos muita ferramenta como cristãos para poder promover a paz. Aí é bonito, porque você vai sair do seu ambiente, vai entrar em outro ambiente e você lá vai articular de modo que a paz seja estabelecida naquele lugar.
Eu tenho um amigo que ele sempre diz assim, olha, pastor Walter, o crente quando chega em um lugar, às vezes o cachorro está latindo, o gato está miando, panela está caindo, o menino está chorando, o povo está gritando, mas quando esse cristão chega, né, com a sua presença, não é? Uma presença de um homem, de uma mulher cheia do Espírito Santo. Cachorro para de latir, gato para de miar, panela para de cair, o povo para de gritar e é capaz de no final estar todo mundo cantando. Então, esse reino valoriza os pacificadores, aqueles que sabem pacificar. Isso é um dom maravilhoso, irmãos, né? Às vezes você tem uma pessoa num departamento da igreja que ele é um foco de contenda, um foco de guerra. Às vezes você tem um membro na igreja que por causa dele, pastores saem da igreja, igreja entra em confusão, enfim, cria-se um ambiente péssimo. Mas se ali dentro tiver um pacificador, alguém que entra no meio desse incêndio e daqui a pouco o incêndio para, né? Nós teremos aí uma figura muito importante. E a Bíblia vai dizer que os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Que prêmio maravilhoso para os pacificadores. Que Deus me ajude, que Deus te ajude, onde nós estivermos, sermos pacificadores. Às vezes você pergunta, por que eu estou nesse ambiente cheio de tanta confusão? Por que eu estou nessa igreja que tem tanta confusão? Por que é que eu estou nesse coral que tem tanta confusão? Porque Deus lhe colocou aí para ser, de repente, um elemento de pacificação. Glória a Deus por isso. Oitavo e antepenúltimo tópico. Um reino que recompensa os perseguidos e injustiçados. Ah, meus irmãos, será que haverá um tempo em que os perseguidos serão vitoriosos, em que os injustiçados encontrarão a justiça? Nós encontramos muita gente desiludida, que diz, olha, eu não acredito na justiça, eu nunca fui justiçado, sempre fui injustiçado e não acredito em mais nada. E às vezes essas pessoas até entram pelo caminho do crime, né? Do crime no sentido de desrespeitar as leis, porque eles já estão desiludidos. Olha, aqui é a lei do mais forte. Então, eu vou desacreditar nessa questão de que um dia vai haver justiça, um dia quem é perseguido não vai ser mais perseguido, então eu já vou agir aqui mesmo. Mas a Bíblia fala, e isso eu acho que nos choca muito, que diz que é bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aí Jesus completa dizendo, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Irmãos, que palavra profunda. Se os profetas, que eram melhores do que a gente, foram perseguidos, quanto mais a gente. E Jesus disse, se esse é o ambiente que vocês estão, vocês devem pular de alegria. Irmãos, uma doutrina dessa, eu acho que ninguém sairia nunca da igreja, ninguém nunca abandonaria o departamento, ninguém nunca entregaria o ministério, né? Porque nós estamos muito acostumados com paparicação, né? Estamos acostumados com tapinha nas costas, com abraço. Quando chega em um determinado lugar que começa a perseguição, começa a calúnia, começa a injustiça, aí a gente manifesta o nosso real caráter cristão, que muitas vezes é negativo. Mas o cristão genuíno, a Bíblia diz para ele que ele deve se alegrar por estar sendo injuriado e perseguindo, e alguém está mentindo ao seu respeito, né, por causa de Jesus. Então, meus queridos, um reino que recompensa os perseguidos e injustiçados. Jesus disse, se alegre, porque é grande o vosso galardão nos céus. Ninguém nunca vai tomar o que é seu, glória a Deus, né? E você nunca terá em suas mãos o que não é seu. O que não é seu, se tiver em suas mãos, em algum momento da vida vai escorregar por entre os dedos. E aquilo que é seu
Se porventura estiver nas mãos de alguém, fique tranquilo que vai escorregar da mão dele, vai cair nas suas mãos de novo, porque eu não creio que aquilo que Deus me deu, alguém tome. Eu não acredito. Se eu acreditasse assim, esse Deus seria muito fraco. Eu não creio que o que é meu, alguém possa ficar com ele retendo lá. E também acredito piamente que o que não é meu não vai ficar em minhas mãos. Então, interessa o que é meu. E injustiça é quando aquilo que é seu está na mão de outro. Fique tranquilo, descanse, porque vai voltar para as suas mãos mais cedo ou mais tarde. Nós temos um Deus fiel, um Deus que é justo. A justiça é uma das bases do seu trono. Nono lugar, meus queridos, e penúltimo lugar, eu enumerei aqui um reino onde o que importa é o ser. O que importa é o ser. Então, é bem-aventurado os pobres, você é pobre. Bem-aventurado os que choram, você que chora. Bem-aventurado os mansos, você é manso. Bem-aventurado o que tem fome e sede de justiça, você é justo. Esse reino vai premiar não o que tem, ou o que pensa que tem, mas vai premiar aquele que é. Alguém diz que a gente vale o que pesa, mas no reino dos céus não funciona assim. No reino dos céus, o que vale não é o que você tem, o que vale nesse reino é o que você é. E você vai encontrar isso em todo o Sermão da Montanha. É bom destacar que o Sermão da Montanha é o capítulo 5, 6 e 7. Então, nesse Sermão da Montanha, você vai encontrar fartamente que o que importa é o ser. E claro que os evangelhos vão corroborar com o Sermão da Montanha, e não só os evangelhos, mas toda a Bíblia. Veja lá no livro de Jó, que o livro de Jó começa dizendo não o que Jó tinha, começa dizendo o que Jó era. Jó era um homem reto, sincero, temente a Deus e que se desviava do mal. Depois é que vai dizer o que ele tinha. Porque, biblicamente falando, teologicamente falando, dentro do padrão do Sermão da Montanha, esta carta magna do reino, o que vale é o ser. Como dizia Shakespeare, ser ou não ser, eis a questão. Décimo e último lugar, um reino que transita entre o já e o ainda não. Entre o já e o ainda não. Este reino já chegou, mas esse reino também está vindo. Esse reino, nós estamos dentro dele e ele está dentro de nós, mas esse reino ainda está para chegar. Então, esse reino é um reino presente e um reino também escatológico. Aqui nós vemos o tamanho desta grande obra que é realizada por Deus. Um Deus que é transcendental, um Deus que trabalha dentro da eternidade. Meus amados queridos irmãos, então está aqui esses 10 tópicos muito simples, mas eu espero ter fornecido aí um conteúdo que some ao que você já tem. Eu não estou, não vou nem dizer enriquecendo a lição, porque a lição já é muito rica, muito bem comentada. Mas aqui estão alguns tópicos que podem dar uma valorizada aí no seu estudo, esclarecer alguma coisa, e de repente ampliar a sua visão. Que Deus assim nos abençoe, que o Espírito Santo fale mais alto ao seu coração e até a nossa próxima aula, se Deus assim o permitir.